Olá, está começando mais uma edição do Páginas Vermelhas. Hoje abordaremos a qualidade dos serviços públicos em Fortaleza e no Brasil de uma maneira geral. Uma pesquisa nacional recentemente divulgada aponta que a capital cearense está entre as 10 mais mal avaliadas do país quando o assunto é a prestação destes serviços. Para entender o que este levantamento revela, a gente conversa com Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, organização responsável pela elaboração deste estudo. Mas antes da entrevista, apresentaremos alguns dados da pesquisa. Para começar, o repórter Igor Rodrigues foi às ruas de Fortaleza para ouvir a população sobre a percepção que ela tem dos serviços que são oferecidos. Vamos conferir.
Os problemas apontados pela pesquisa Qualidade dos Serviços Públicos nas Capitais aparecem de forma ainda mais evidente quando o assunto é saúde pública. O levantamento da agenda pública aponta que Fortaleza é a 9ª capital mais mal avaliada do Brasil neste quesito. No índice que vai de 0 a 1, a capital cearense obteve uma média de 0,4. Vamos conferir na reportagem. O cenário revelado pela pesquisa Qualidade dos Serviços Públicos nas Capitais 2026 é sentido na pele por Dona Cleide, que é atendida no posto de saúde no bairro Monte Castelo. Eu sou atendido no posto de saúde Paulo Machado, mas o atendimento lá é muito lento, assim. Quando eu vou, às vezes, né, falta médico, falta remédio. Aí eu fico sempre, fico esperando. Agora mesmo eu fui uma consulta lá, não tinha, o médico não tinha, porque eu tenho problema de artrose, eu tenho artrite, pressão altíssima, só hipertensão, e assim eu vou levando, né? A aposentada relata que as reclamações são compartilhadas com outros pacientes. Está com uns 6 anos, Toda a vida foi assim. Toda a vida, inclusive não é toda a vida assim, não, porque todos os postos aqui de Fortaleza têm esse problema, não é só o Paulo Machado, não. São outros postos. A televisão sempre comenta, a televisão sempre divulga, sabe? Os desafios apontados pela pesquisa não se limitam à saúde. Em proteção social, Fortaleza aparece entre as piores capitais do país e os dados mostram que muitos moradores ainda não percebem avanços em áreas como inclusão social, redução das desigualdades e fortalecimento dos programas voltados às famílias mais vulneráveis. Para entender como essa realidade impacta o cotidiano da população, nossa equipe voltou às ruas e ouviu de perto quem convive com esses desafios. Acompanhe.
O senhor acha que em Fortaleza, que o Ceará, existe muita falta de oportunidade ainda para uma capital dessa? Falta. A oportunidade falta, viu? Apesar de ser pouca, mas é que a demanda é grande, né? Viu? Faz falta. O diagnóstico da agência pública é um espelho da percepção do fortalezense. Os números indicam que a gestão municipal precisa, com urgência, repensar a eficiência dos recursos públicos e a conexão com o cidadão, seja o pequeno empreendedor ou a família que depende do amparo do Estado. Falta de oportunidade também, não tem oportunidade. O emprego pode até existir, mas o patrão não dá chance, entendeu? Não dá chance. Como é que o menino vai trabalhar sem ter oportunidade? Não tem. É a falta de oportunidade. Porque eu acho que com essa crise, agora é a época do idoso, viu? É a época do idoso, chegou a época dos velhos. Você só vê velho na rua, você não vê jovem. E os jovens estão aonde? E aí, com a falta de oportunidade, com a falta de emprego, a insegurança aumenta, porque os jovens ficam na inércia. Aumenta porque o jovem, como não tem o que fazer, tem um ali desocupado chamando ele para fazer a coisa errada e ele vai, entendeu? Não está fazendo nada, quer dinheiro, quer comprar isso, vai. E a situação de Fortaleza é precária em relação à pesquisa, viu? Muito, 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 muito. Não tem ainda. Você acompanha uma entrevista exclusiva com Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública. Ele explica os principais resultados da pesquisa, o que eles revelam sobre a realidade de Fortaleza e os desafios para melhorar os serviços públicos. A gente volta já. Estamos de volta com o Páginas Vermelhas. Depois de conhecer os números e ouvir a população, é hora de entender melhor o que essa pesquisa revela. Na primeira parte da entrevista, Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública, explica como foi o levantamento realizado e quais os principais indicadores sobre a qualidade dos serviços públicos nas capitais brasileiras. Confira. A qualidade dos serviços públicos faz total diferença na vida das pessoas todos os dias. É ela que determina quanto tempo um cidadão espera por atendimento na saúde, a facilidade para acessar políticas sociais, a mobilidade pela cidade e as oportunidades que encontra para estudar, trabalhar. Mas será que as capitais brasileiras, que concentram mais recursos, estrutura e capacidade administrativa, estão conseguindo oferecer os serviços públicos de melhor qualidade? A terceira edição do Índice de Qualidade dos Serviços Públicos nas Capitais, elaborado pela Agenda Pública, a partir de 47 indicadores oficiais, traz respostas importantes. O levantamento revela que, mesmo com essas vantagens, as capitais não superam a média dos municípios brasileiros em áreas como saúde e proteção social. O estudo também mostra que apenas uma capital, Curitiba, alcançou a faixa de alta qualidade, enquanto a maior parte permanece na categoria de qualidade média. Para falar sobre os principais resultados da pesquisa e o que eles revelam sobre a gestão dos serviços públicos no Brasil, conversamos agora com o Sérgio Andrade, diretor da Agenda Pública. Seja muito bem-vindo, Sérgio, ao nosso telejornal. Para começar, já gostaria que o senhor nos explicasse como foi essa pesquisa, como ela foi realizada e qual foi o objetivo dela. Olá, Lívia. É muito bom falar aqui com a audiência da TV Otimista. E, de fato, Lívia, os serviços públicos fazem muita diferença na vida das pessoas. Tanto é que o parâmetro que organiza esse trabalho é de que bons serviços públicos abrem portas.
E por que eles abrem portas? Eles devolvem tempo às famílias, reduzem o custo invisível que muitas vezes estar numa cidade implica, né? Mobilidade, por exemplo, custos privados, e ampliam as oportunidades que cada pessoa pode realizar. Então, é mais oportunidade, mais tempo, mais confiança nas instituições públicas também, e, é claro, mais futuro. Como você disse, a pesquisa foi realizada pela Agenda Pública, é uma organização que atua em todo o país, a partir de dados oficiais atualizados, né? Nós estamos reunindo aí 9 dimensões analisadas: saúde, educação, proteção social, infraestrutura, meio ambiente, desenvolvimento econômico, gestão, mobilidade e finanças. E nós estamos avaliando aqui condições concretas de entrega, ou seja, aquilo que chega para a população como serviço concreto, e são condições acumuladas, né? Então, nós estamos falando de resultados ao longo do tempo, não é um único mandato. Maravilha. E Sérgio, qual dado revelado pela pesquisa mais lhe surpreendeu, tanto positivamente como negativamente também? Bem, o dado que mais surpreendeu foi que não existe um caminho único, né, para que o desempenho dessa capital chegue para a população. Nós identificamos 2 caminhos, aí está o dado interessante. Nós temos aquelas capitais que tiveram melhores resultados e apostaram em educação, dinamismo econômico, capacidade institucional, né, ou seja, capacidade real, né, de produzir serviços públicos. E o outro caminho é um caminho de cuidado com as pessoas e com mais presença no território. Então, cada capital, não existe uma receita única, existem pelo menos esses 2 caminhos que apontam realmente formas diferentes de encontrar bons resultados. E o que preocupa, Lívia, é a persistência da desigualdade regional e intraurbana. Mas aí também aparecem essas surpresas, né? Por exemplo, Palmas está em 6º lugar, à frente de muitas capitais aí do Centro-Sul. Aracaju, da mesma maneira, né? Está entre as 10 primeiras capitais avaliadas. E Teresina também chegando aí em 10º lugar. Então, o que para nós interessa bastante é comparação regional. E essa mensagem, que a boa gestão pública ela encurta o caminho que a economia sozinha muitas vezes levaria décadas para percorrer. Bom, Sérgio, a gente estava aqui analisando, né, e percebemos que as capitais nordestinas, de uma maneira geral, estão mal colocadas no ranking do Índice de Qualidade dos Serviços Públicos. E, para ser precisa, apenas uma, que é Aracaju, está entre as 10 melhores colocadas. A maioria, inclusive, tem performance abaixo da média nacional. Como a gente pode entender esse dado? Bem, a pesquisa ela não é exatamente uma lista de vencedores, né? Tanto é que os produtos da pesquisa eles vão além do ranking. Nós temos materiais que serão publicados até o final do ano, exatamente para apoiar os gestores, criar melhores condições, inclusive de trabalhar com avaliações junto ao cidadão, com base na Lei 13.460, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Dito isso, é importante que nós reconhecemos, especialmente nas capitais do Nordeste, pontos de partida distintos. Então, são situações que refletem décadas de investimento público desigual, muitas vezes, entre as regiões, capacidades administrativas construídas em ritmos diferentes. E é claro, como você lembrou aqui, Lívia, não é o Nordeste não é um bloco homogêneo, né? Nós temos Aracaju entre as 10 primeiras, à frente de capitais do Sudeste e do Centro-Oeste. Teresina supera Fortaleza, Recife, Salvador, então realmente tem um destaque interessante de aprendizados. Aracaju tem um PIB parecido com o de Fortaleza, mas alcança um desempenho superior no conjunto dos serviços, mostrando que a economia sozinha ela não explica entrega de qualidade. A gestão faz a diferença. E há um ponto aqui importante de justiça territorial. Quando um serviço público falha,
os custos vão para as famílias. Por isso é importante dar esse destaque aqui, que os custos pesam mais sobre quem tem menos renda, menos alternativas. Por isso, qualidade do serviço público é, no fundo, uma agenda de igualdade entre os brasileiros. No próximo bloco, você acompanha a segunda parte da entrevista com Sérgio Andrade. Ele fala sobre os desafios apontados pela pesquisa e quais os caminhos podem contribuir para melhorar os serviços públicos oferecidos à população. Não saia daí. Estamos de volta e na sequência da entrevista, Sérgio Andrade comenta os resultados específicos de Fortaleza. Ele também analisa a percepção dos moradores e destaca a importância de utilizar pesquisas como instrumento para aperfeiçoar as políticas públicas. Vamos acompanhar. Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste e o 8º do país, e apesar dessa robusta economia, aparecemos apenas no 17º lugar desse ranking do Índice de Qualidade dos Serviços Públicos, ou seja, entre as 10 capitais mais avaliadas, mais mal avaliadas, aqui o senhor acredita que está essa disparidade? É justamente essa questão da gestão? Lívia, você apontou uma disparidade importante. Nós estamos falando de um contexto de metrópoles, então, sem dúvida, há desafios metropolitanos importantes que devem ser considerados, particularmente em Fortaleza, e mostra como ter uma economia grande não quer dizer necessariamente ter uma economia dinâmica, que produza inclusão e que serviços que efetivamente estejam territorializados na cidade, ou seja, presentes em número suficiente, especialmente nos bairros que mais precisam desses serviços. Mas Fortaleza, é importante destacar, tem forças, potenciais e dados aqui muito interessantes, por exemplo, no caso de infraestrutura. Tem uma das infraestruturas mais robustas do país, finanças municipais são sólidas, a gestão também tem indicadores positivos, portanto, são bases importantes para avançar. Mas nós reconhecemos aqui, de fato, 3 desafios que, de certa maneira, estão interligados. Saúde, proteção social, ou seja, aquilo que atende particularmente as pessoas mais vulneráveis, e esse desenvolvimento econômico que chegue às famílias, o que nós chamamos de inclusão produtiva, ou seja, geração de renda, de boas oportunidades ou de trabalho para aqueles que mais precisam. Então, essas condições materiais que eu me referi há pouco devem ser aproveitadas para que Fortaleza possa, de fato, incluir mais, chegar às pessoas que mais precisam nos bairros. Pois é, aproveitando esse seu gancho, Sérgio, falando sobre desenvolvimento econômico e proteção social, o que essas pontuações tão baixas revelam sobre a nossa capital cearense? Bem, no parâmetro regional, a pontuação tem... as pontuações são interessantes, mas comparadas em nível nacional, de fato, existe aqui uma agenda de melhoria. E no caso de desenvolvimento econômico, o PIB, ele precisa ir além dessa ideia, de simplesmente riqueza, produção de riqueza, e medir, por exemplo, a inclusão produtiva, ou seja, diversificar as vocações econômicas, qualificar as cadeias que geram trabalho e renda para a maioria das pessoas. E no caso de proteção social, que é um dado importante, nós temos que considerar que há uma questão estrutural e a capilaridade da rede de assistência, ela precisa realmente ser ampliada. Fortaleza hoje, por exemplo, tem uma quantidade dos centros de referência de assistência social, o CRAS, por 100 mil habitantes, em número insuficiente. É um dos números mais baixos por 100 mil habitantes do país, então é um ponto que deve ser melhorado. Dada a complexidade social de Fortaleza, a rede, portanto, é insuficiente para chegar aos bairros que mais precisam. Fortalecer o CRAS, o acompanhamento familiar, busca ativa, por exemplo, Lívia, é uma condição para que a política social abra portas, especialmente para as famílias mais vulneráveis.
Entendi, Sérgio. E outro quesito também que você já citou em Fortaleza, que se sai mal no ranking, é a saúde. Está entre as 10 capitais, Fortaleza, mais mal avaliadas no quesito saúde, de acordo com a pesquisa. O que é que vocês avaliam dentro desse aspecto que precisa ser melhorado? Bem, esses dados são oficiais, lembrando aqui a audiência, e o que chama atenção, cobertura vacinal está em 66%, em torno de 66%, ela está abaixo da meta do Programa Nacional de Imunizações. Nós vimos aí problemas, né, de redução de imunizações, aconteceu no país todo, mas em Fortaleza esse número está baixo. Isso coloca em risco a imunidade coletiva, abre espaço para retorno de doenças evitáveis. Então, recompor essa cobertura exige busca ativa, campanhas educativas, integração entre unidades básicas de saúde e as escolas. E um segundo ponto, Lívia, diz respeito à mortalidade infantil, que são, aqui, segundo os dados oficiais, 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos, então está abaixo de capitais brasileiras, né? Um conjunto aqui, é um indicador síntese, né? Que exige uma preocupação com cuidado pré-natal, parto, primeiros anos de vida, para que isso possa mudar. E tem um terceiro fenômeno que nós medimos na pesquisa, e por isso é interessante como realmente nós estamos olhando para serviços públicos de maneira mais ampla, que é a obesidade infantil, que chega a 10,7% das crianças pequenas que apresentam peso elevado para a idade. Então, é uma agenda contemporânea que combina alimentação escolar de qualidade, precisa haver atividade física, educação alimentar nas comunidades. Então, esses pontos, de fato, na saúde, são caminhos para que Fortaleza possa avançar na saúde. Dados preocupantes, mas como você falou, a gente tem sempre essa visão, né, de como melhorar. Mas agora, por fim, Sérgio, quero que você fale um pouquinho para a gente. Já falamos sobre o cenário aqui no Nordeste, o cenário da nossa capital cearense, mas em nível nacional, a partir dos dados mapeados neste levantamento. O que é que você consegue trazer para a gente? Bem, eu acho que a primeira importante mensagem aqui para a audiência é que bons serviços públicos é uma descoberta, né, reveladora, que o que realmente faz a diferença é a integração entre os serviços. É como se fosse uma infraestrutura de oportunidades, Lívia. Então, as 9 dimensões, elas criam oportunidades, abrindo portas distintas. Cada educação vai abrir portas de oportunidades futuras, a saúde, né, garante que você tenha bem-estar, a mobilidade é importante para que você realmente possa desfrutar a cidade, mas também chegar ao trabalho, ter condições de vida melhores na cidade. Então, os serviços públicos funcionam de forma articulada, por isso as secretarias também devem trabalhar de forma articulada. Todos, na verdade, atendemos ao mesmo público, né? A saúde atende o público também, que é da assistência social, então é preciso haver uma integração, né, de experiências. E aí a mensagem, um segundo achado em todas as capitais, que existe uma renda que não aparece no contra-cheque das pessoas, que é quando essa metrópole, essa capital, oferece uma saúde acessível, um transporte confiável, escola integral, saneamento universal, ela evita gastos, ela dispensa gastos que aparecem quando o serviço público não funciona bem, que iriam e podem ir para o bolso das famílias. Aquilo que é gasto com plano de saúde, com carro, com uma escola paga, é uma renda real, sobretudo para quem ganha menos. Então é importante as pessoas perceberem isso. E também é um aprendizado entre as capitais que nós destacamos. Vitória, Florianópolis, Curitiba, Aracaju, Palmas, Teresinas, são exemplos, mas que existem caminhos diferentes que cada uma dessas metrópoles trilhou. Então, um grupo delas privilegiando mais cuidado e presença de serviços públicos no território, um segundo grupo mais educação, gestão, oportunidades econômicas. Então, a pesquisa não encerra o debate,
ela qualifica esse debate, mostra com dados onde as portas já se abrem e onde precisam ser abertas para a população. Perfeito, Sérgio. Em nome de todo o Grupo Otimista, muito obrigada pela participação, toda a sua disponibilidade, da sua equipe também em conversar conosco, pelos esclarecimentos, né, sobre este importante levantamento. Foi um prazer recebê-lo e até uma próxima oportunidade. Convido toda a audiência, Lívia, para conhecer em detalhes a pesquisa no site gestãopublica.org.br. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Páginas Vermelhas. Obrigada pela audiência e continue acompanhando toda a nossa programação. Até o próximo programa.